Ok, amigos, professor Ronaldo, aula de inglês, e eu estou dando uma continuidade à nossa aula passada, né? Que nós estamos comentando, falando sobre o Simple Present, ou o presente simples, que é um dos tempos verbais em inglês, tá? E ele é equivalente ao nosso presente do indicativo na língua portuguesa. Eu tenho aqui, como eu falei para vocês agora há pouco, as formas afirmativa e interrogativa, e nós temos também aqui embaixo a nossa forma negativa, que já já eu comento com vocês, tá? Eu quero aqui, isso aqui, claro, a gente está fazendo aqui um flashback para você, né? Tá? Falando o que você já até viu no passado, mas que você com certeza uma boa parte já esqueceu. Veja, nós temos aqui o verbo to have, né? Nós temos aqui esse aqui, ó, o verbo to have conjugado na forma afirmativa. Veja bem, presta atenção que é daqui que surge a nossa conjugação verbal, tá? Então, olha, primeira, segunda, aí aqui começa a terceira pessoa, tá? Então veja bem uma coisa, olha, daqui para cá nós temos as terceiras pessoas, que é o he, o she e o it. E aqui, tá, nós temos o plural. Então, olha, P e ó, daqui para cá nós temos o singular e daqui para baixo nós temos o plural. Então veja bem, olha, I have, you have, he has, she has, it has. We have, you have, they have. Eu acredito que você pode também estar aí repetindo como eu falo, porque também você vai, né, aprendendo muito mais. Veja bem que nós temos aqui, ó, I have, eu tenho, you have, você tem. Mas eu quero chamar a sua atenção exatamente para cá. Veja, por que que eu não tenho he have, she have, igual aqui, ó, e it have? Porque é o que eu falei na lição passada, na gravação passada, que toda vez que entrar o he, she, it, o verbo leva S. De alguma forma ele leva S, tá? Então, olha, na regra passada eu falei para você o seguinte, ó, os verbos terminados em O, né? Z, tá bom? SS, SH e o X, tá? Você vai acrescentar, por exemplo, ES no final, tá? Mas veja bem, olha, se terminar em O, Z, SS, SH, X, você acrescenta ES no final. Mas se não for o caso, né, como por exemplo aqui nós temos have, veja que o have terminou com a letra E. E você não tem nada falando aqui que verbos terminados com a letra E, você vai acrescentar ES. Então, isso que eu queria chamar a sua atenção. Na hora que você for fazer a conjugação verbal, tá? O verbo não terminou com essas letras aqui, então você só vai acrescentar o S, tá bom? Na hora de você conjugar e aparecer o he, she, it. Então, he has, she has, it has. Veja que aqui embaixo continua com o mesmo que está aqui em cima. Então, ó, we have, you have, they have, tá? Então, forma afirmativa é tranquilo. Aliás, as formas aqui, quando você for conjugar, é bem tranquilo, tá bom? Então, olha aqui, ó, só para relembrar, nós temos aqui em cima o singular e nós temos aqui embaixo o plural. Só chamando a sua atenção que esse you have é o mesmo you have aqui de baixo. Porém, né, aqui em cima, dependendo do contexto, você tem, no caso até né, redundante, você tem, e aqui embaixo vocês têm. Isso vai depender do contexto, para quem você está falando. Por exemplo, olha, you have a choice, né? Você tem uma chance, tá? Né? Essa palavra aqui, ó, choice, significa chance, né? Mas quando eu falo aqui embaixo, you have, né, choices, você já vai passar para o plural, você tem chances, tá? Veja aqui embaixo. Forma interrogativa do verbo to have. O que foi que eu fiz? Olha, quando aqui em cima eu tenho I have, aqui embaixo eu tenho have I, né? Eu apenas mudei, eu peguei né, o verbo que estava aqui na frente, passei para a frente do pronome. Eu apenas fiz isso aqui, ó. O verbo está aqui, né? Passei para a frente do pronome. Então, quando eu tinha lá I have, ficou assim, have I. Não esqueçam que você sempre tem que colocar o ponto de interrogação para indicar que você está na forma interrogativa. Então, have I, have you, has he, has she, has it, have we, have you,
have they. Então veja que quando eu tinha, por exemplo, eles ou elas têm, eu já tenho aqui, ó, tem eles, tem elas, né? Olha, vocês têm, ó, tem vocês. Aqui não tem interrogação porque eu esqueci, né? Mas aqui tem interrogação, tá bom? Portanto, forma interrogativa, manha, né? Tranquilo. Apenas eu só passei o verbo que estava aqui na frente, né? Verbo aqui, para a frente do pronome. Não esquecendo, galera, que nós temos bem aqui, ó, a coluna dos pronomes e eu tenho aqui a coluna dos verbos. Veja bem, aqui já mudou, ó. Aqui eu tenho a coluna dos pronomes e aqui eu tenho a coluna dos verbos, tá bom? Vamos então dar uma olhadinha como é que eu vejo, como é que eu faço a forma negativa. Olha aqui, forma negativa, né? A forma negativa, eu estou utilizando aqui, por exemplo, um auxiliar chamado do. Esse do, ele serve para você fazer perguntas, tá? Eu não tenho aqui, mas, por exemplo, aqui, ó, do you, né? Ó, do you work, tá? Interrogação. Ou seja, eu escrevi o seguinte, ó, você trabalha, né? Interrogação. O do, auxiliar para você fazer perguntas. Na forma negativa, utilizando, por exemplo, aqui o do, que é o auxiliar usado para fazer perguntas, ou então um auxiliar usado para você fazer a forma negativa no simple present. Então fica assim, ó, I do not work. Por exemplo, eu não trabalho. You do not work. Você não trabalha. Olha, he does not work, tá? Você não, ele não trabalha, ela não trabalha, ele ou ela não trabalha. Eu quero chamar sua atenção aqui, porque eu acabei utilizando, por exemplo, este auxiliar, mas veja que a regra continua, tá? Então aqui em cima você tinha do, aqui você tinha do. Mas quando chegou aqui nas terceiras pessoas, nós passamos a ter does, ó, does. Por quê? Porque todas as palavras, verbos, auxiliares que aparecerem na frente de he, she, it, você vai ter que acrescentar o es. Lembra que eu falei da regra? Olha aqui, ó, rapidinho, voltei com a folha. Aqui a palavra terminou com o, né? Olha aqui, to do, que é o do aqui, tá? Então, terminou com o, você vai acrescentar, né, o es. Esta é a regra, tá bom? Então, aqui bem fácil também, olha. Como eu falei anteriormente, daqui para cá nós temos a coluna do singular e daqui para baixo nós temos aqui a coluna do plural. Então, olha só. We do not work. Nós não trabalhamos. You do not work. Vocês não trabalham. They do not work. Eles ou elas não trabalham. Claro, né? Que aqui nós temos a forma do not. Mas eu quero só lembrar para você que eu posso muito bem fazer isso aqui, ó. Do not. Eu posso fazer a forma contraída dela, né? Então, ao invés de colocar do not, eu vou fazer o seguinte: vou tirar este O aqui, né? Vou colocar o apóstrofo no lugar dele e vou colocar assim, don't, tá bom? Então, por exemplo, eu posso muito bem falar isso aqui, ó. I don't, ó, don't work. Por exemplo, ó, eu não trabalho, né? Se eu quiser, por exemplo, utilizar esse he aqui, um exemplo, ó, he does, ó, he does, né? Quando eu quiser passar para a forma negativa, né, utilizar does not, eu posso muito bem fazer isso aqui, ó, he, ó, does. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Logo na frente eu teria o not, né? Ó, he doesn't. Vou pegar, só fazer isso aqui, ó. He doesn't. O que foi que eu fiz? Eu peguei does, ó, not, só tirei o o, juntei e ficou doesn't, tá bom? Bem tranquilo. Quando chega aqui embaixo que passa para o plural, né? We do not work. Simplesmente, vou fazer bem aqui, galera, para vocês verem, ó. Ó, por exemplo aqui, ó. We, ó, do not, né? We do not. Fiz isso aqui, ó. We, ó, posso fazer isso aqui. Vou tirar o o daqui e acrescentar apóstrofe, fica assim, ó. We don't work, ok? Então aqui embaixo plural, aqui em cima singular. Não esquecendo que a regra nossa é essa. Chegou em he, she, it, o verbo leva S. Já já eu volto para a gente conjugar alguns verbos, tá bom? Um abraço, professor Ronaldo, inglês com vocês.